Saudações, paz e bem a todos. Continuando o nosso estudo do Evangelho no capítulo 7, nós vamos ver instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Vamos falar de um vício e de uma virtude. Será que nós já conseguimos desenvolver a humildade? Porque o orgulho nós temos muito. Quem não se admitir orgulhoso, já é um orgulhoso. Nós estamos aqui, todos nós, para aprender a desenvolver a humildade e para aprender a eliminar o orgulho. Essa é a nossa finalidade aqui. A doutrina espírita é nos ensinar a como eliminar os nossos vícios morais e como desenvolver as nossas virtudes. Isso aí fica na nossa vontade, na nossa consciência. Então vamos ver aqui o Espírito Lacordaire, Constantino, 1863, o que ele tem a nos ensinar. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós os encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres de espíritos de outrora que viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar compreensíveis as minhas palavras e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Esse é o nosso objetivo. Cada vez que nós viemos aqui, todos nós, realizar um estudo, nós estamos aqui na condição de tornar compreensível a doutrina espírita. Então, todo palestrante, todo aquele que vai expor algum tema da doutrina espírita, ele tem a obrigação de fazer compreensível a todos aquilo que ele quer transmitir. Essa é a nossa missão. Todos vós, encarnados, que estáis sobre esta pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha me ajuda para fazer brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? A humildade é o princípio de tudo. A humildade é uma das primeiras virtudes que nós devemos aprender a desenvolver. Porque o humilde, ele se iguala a todas as pessoas, independente da posição social, independente do conhecimento intelectual, independente de qualquer situação. Todos nós somos iguais. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos criados da mesma forma. Porém, o livre-arbítrio é que nos faz com que escolhamos aquele caminho errado, ou seja, o caminho que nós queremos para nós, que achamos que é o melhor para nós. Aí desenvolvemos o egoísmo, porque o egoísmo está tudo voltado para a nossa pessoa. A humildade não. Você procura se igualar àquela pessoa que está na sua frente, aquela pessoa que vem te pedir ajuda, aquela pessoa que te dirige a palavra, seja ela quem for. A humildade, ela vai abrir a porta a todas as virtudes, porque nós vamos notar que todas as virtudes estão interligadas entre si. Interessante que todas elas existem dentro de nós em forma de sementinhas, esperando o desenvolvimento pela nossa livre e espontânea vontade.
nós reencarnamos com todos os vícios morais. Nós temos todos os vícios morais e alguns deles em alto grau. O que estamos fazendo agora, nessa época de transição, é um esforço tremendo para diminuir um pouco os nossos vícios morais e para desenvolver as nossas virtudes. Porque nós temos também todas as virtudes do estado latente, esperando também o nosso desenvolvimento. Então, a humildade é uma delas. Jesus veio à Terra nos ensinar dois anos muito importantes, que é o amor e o perdão. Virtudes essas que a humanidade, em sua grande parte, ainda não está praticando. Cada um pode estar pensando dentro de si: é difícil perdoar. É difícil perdoar, porque falta humildade, falta o amor, falta a compreensão. Você deve estar pensando: fulano de tal, ele me fez sofrer muito. Ele estragou com minha vida. Mas onde está o perdão? E aí nós vamos perguntar: será que é a primeira vez que nós estamos cruzando com aquela pessoa? Entre nós aqui, nesse momento, será que é a primeira vez que nós estamos nos encontrando? E o ódio gratuito? E a antipatia gratuita? Sem você ter conhecido aquela pessoa? Como se explica isso? A humildade, ela vai te explicar. Vocês já viveram no passado uma vida em comum. Estão voltando agora para ressarcir esse erro praticado livremente. A humildade, ela vai abrir esse caminho. Ela vai fazer com que você compreenda e deixe seu coração abrir ao perdão, ao amor, à compreensão. Ou não, porque esse sentimento revela todos os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Se a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o faz tão grande e o elevou acima de todos os profetas. De quem nós estamos falando, Jesus? De Jesus. Ele veio à Terra nos ensinar a desenvolver todas as virtudes, porque ele tinha todas em alto grau. Aliás, ele tem todas em alto grau, porque ele jamais saiu da Terra. Ele está aqui no nosso meio, principalmente agora, nessa época de transição planetária, principalmente agora nessa época que ele com seus 13 espíritos estão aqui presentes na Terra, nos alertar: ainda é tempo. Não está predestinado que todo mundo irá para o mundo primitivo. Fala da minha parte, porque você pode desenvolver as virtudes. A caridade é uma delas, e ela pode ser praticada moralmente ou materialmente. O perdão é outro deles. Você pode praticá-lo, mas você também pode deixá-lo de lado, deixar para uma próxima oportunidade. Quando nós vamos voltar para os nossos lares, lá é que está a nossa verdade. Porque lá nós vamos deixar nossos sentimentos extravasarem. E é lá que vamos evoluir. Nós não vamos evoluir no grupo espírita. Porque aqui todos nos sentimos amigos e irmãos. A nossa evolução está dentro do nosso lar.
Né? O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos, e que a sua essência era mais pura do que a do pobre. Acreditavam que com essas coisas eram devidos, e por isso, quando Deus as retira, acusam-nos de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus, por acaso, estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas pelos vossos cérebros orgulhosos. Isso existe até nos dias de hoje, né, gente? E principalmente nos dias de hoje. Existe diferença entre o rico e o pobre? Não. Agora, nessa pandemia, a gente está vendo isso, né? Nos hospitais, todos são tratados iguais. O dinheiro vai comprar a saúde? A posição vai comprar a saúde? O poder político vai comprar a saúde? Não. Todos são tratados igualmente. Então nós vamos ver que a doença, ela nivela todas as pessoas no mesmo nível. Ali não há pobre, não há rico, não há industrial, não há mendigo. Porque todos estão sendo tratados da mesma forma. Agora sim, a terra está se igualando pela dor. É necessário que haja essa dor. Ela é benéfica. E quem desencarnar pelo Covid-19, ele está simplesmente fazendo uma pequena limpeza do seu perispírito. Todos nós estamos sujeitos a isso. Quando ela começou, todos nós estávamos com aquele medo horroroso até de sair de casa. E hoje nós estamos vendo que a realidade é outra. Porque a cura está dentro de nós, pela nossa conduta moral. Observando-se também os atos de higiene, a nossa conduta moral está em primeiro lugar. Porque é você que vai atrair esse vírus, que é de baixa vibração. Isso está comprovado cientificamente, não religiosamente. Então veja bem, a elevação das suas virtudes vai te tornar num alto grau fora do alcance desse vírus. Interessante isso. Se você amar, se você perdoar, se você desejar o bem ao próximo, se você pensar constantemente na ajuda ao próximo, se você fizer orações, se você ler o Evangelho 2 vezes por dia e meditar no que você está lendo, você está aí elevando sua vibração. Isso é muito importante, a gente ver isso. Ó rico, enquanto dormes sobre os teus aposentos suntuosos, ao abrigo do frio, não sabe quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria? O desgraçado faminto não é teu igual? Bem eu sei que o teu orgulho se revolta com essas palavras. Naquele tempo, dos senhores feudais e dos servos, era uma infâmia quando se falava que o senhor era igual a seu servo. Aqui anteriormente, teve no Evangelho que Claudinha leu para nós. Aquele que se eleva será rebaixado. Nesse tempo, não se admitia de jeito nenhum
que um rico pudesse apertar a mão de um pobre, que um rico desse a alguém menos favorecido do que ele algum bem material. Era uma diferença enorme. Não tinham acesso a todos os lugares que os senhores mais aquinhoados poderiam transitar livremente. Naquele tempo, a separação era muito grande. E nós vamos ver que essa separação, ela se acabou, porque hoje não existe isso. Hoje nós estamos precisando de desenvolvimento de qualidades morais, porque de intelectuais a humanidade está cheia, está em alto nível. Bem eu sei que revolta-se o orgulho com essas palavras. Concordará em lhe dar uma esmola, mas, porém, em apertar-lhe a mão fraternalmente, nunca. Exclamarás: eu, nascido de sangue nobre, um dos grandes da terra, serei igual a esse miserável estropiado? Vã utopia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? Essa é a pergunta, esse é o argumento que os ricos de hoje fazem, que não acreditam na reencarnação, que são materialistas, que são capitalistas, que trabalham pelas posses materiais, se esquecendo de preparar a sua vida espiritual, porque é ignorante deste conceito, que é um espírito eterno temporariamente no corpo físico. Nós somos isso. Espíritos eternos temporariamente num corpo físico. Tudo concedido materialmente ficará aqui. Nós somos depositários, usufrutuários dos bens de Deus. Para que o orgulho? Para que a vaidade? Para que o apego? Quantos irmãos estão aí lutando, materialmente falando, para acumular bens e bens e bens, se esquecendo de preparar o seu lado espiritual? Vem a morte de repente, os arrebata, os tira do corpo físico. O que eles levarão para o mundo espiritual? A casa, carro, dinheiro. Qual será o necessário para o mundo espiritual? O que nós deveríamos fazer? É verdade que vossas roupas em nada são iguais, mas se vos despirdes uns aos outros, qual será a diferença entre vós? A nobreza do sangue dirá, mas a química não encontrou diferenças entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te diz que não fostes miserável como ele? Que não pedistes esmola? Que não pedirás um dia a esse mesmo que hoje te despreza? As riquezas são por acaso eternas? Não acabam com o corpo invólucro, perecível do espírito? Debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança enfim os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação do outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que os outros, que os teus títulos que não te preservarão dela, que não podem te ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora. E se ainda te sepultas no teu orgulho, então eu te lastimo, porque será digno de piedade. Nós
especialmente os espíritas, né? Nós temos de pensar no nosso lado moral. Não vamos falar dos nossos irmãos de outras religiões, porque eles têm a liberdade de acreditar no que eles querem, de viver como eles querem, de cultuar as suas religiões como eles querem. Mas a realidade é essa: a morte cercará todos. A morte é a mesma para todo mundo. O destino do corpo físico é o cemitério, mas o destino do espírito depois da morte será o resultado do que ele tiver feito, desenvolvido durante a sua vida em qualidades morais, em caridade e amor ao próximo, em preocupação com seu semelhante, em prática da doutrina que nós ensinamos. Será que nós só ensinamos? Será que nós não estamos praticando em nada aquilo que já sabemos? O Evangelho, o nosso livro de cabeceira, sabemos ele de cor e salteada. Quantas vezes nós já lemos essa passagem? Quantos anos nós estamos frequentando a doutrina? O que nós sabemos dessas duas virtudes? Será que nós já estamos em condições de praticar isso aqui? Ou será que nós ainda somos aqueles orgulhosos? Será que nós somos simplesmente aqueles que vestem uma roupa para entrar aqui dentro, mas o seu pensamento, o seu sentimento, o seu coração está longe disso? Gente, a espiritualidade, ela vê o nosso íntimo, ela vê os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Eu posso esconder os meus sentimentos para Simone, mas não posso esconder para a espiritualidade que está aqui presente. Eles sabem o que eu sinto, o que eu penso, como é meu íntimo. Nós estamos enganando a nós mesmos, a mais ninguém. Para que então tanto orgulho, tanta vaidade, tanta falsidade? A religião não salva. A religião, ela te ensina o caminho certo para você seguir e ser melhor e evoluir moralmente. Como diz o nosso companheiro trabalhador, nós viemos aqui com dois objetivos: resgatar os nossos débitos do passado e evoluir moralmente. Se a gente não estiver fazendo esses dois, a gente não está fazendo nada. Teoria, gente, serve para ensinar. Prática serve para evoluir. Então, só vamos evoluir pela prática. É para isso que nós reencarnamos. Porque na erraticidade, como espíritos livres da matéria, nós aprendemos muita coisa. Nós temos muita teoria. Eu demorei 200 anos para organizar essa reencarnação. Chega aqui agora, eu estou dentro do corpo físico. Eu não vou praticar nada. Eu não vou atingir meu objetivo que eu planejei tanto tempo. Eu reencontrei com os meus inimigos no passado que eu prejudiquei. Será que eu não vou perdoá-los agora? Será que eu vou me sentir de vítima eternamente? É o orgulho falando mais alto. Orgulhosos, que fostes antes de serem nobres e poderosos, talvez mais humilde do que o último dos vossos servos. Essa é a realidade. Essa condição que nós estamos
ocupando agora nessa encarnação, ela é transitória, mas nós já fomos piores do que isso. Vamos lembrar que nós viemos do mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações, e de acordo com os nossos pensamentos, sentimentos, ações, a nossa vibração, nós podemos ir para o mundo primitivo. Ninguém está livre dele, não. No balancete do débito e crédito, será que eu fiz mais caridades? Será que eu desenvolvi mais virtudes? Ou será que eu levei tudo na teoria? Vou chegar lá no mundo espiritual, quem vai me julgar? Minha consciência. Minha consciência vai falar assim: olha, sabe aquele dia, tal hora, tal momento, que eu te falei, para você não seguir esse caminho, você não me seguiu, você não me ouviu, você fez o que você quis? Curvai, portanto, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que Ele puder vos elevar também mais alto. Todos os homens são iguais perante a balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Repetindo, somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência. Todos os corpos foram criados da mesma forma. Vossos títulos e vossos nomes em nada modificam. Ficam no túmulo. Não são eles que dão as felicidades prometidas aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. A caridade e a humildade. Olha, gente, quanto ensinamento tem aqui nessas palavras? Caridade e humildade são os títulos de nobreza no mundo espiritual. E nós podemos começá-los a praticar aqui e agora, na vida terrena. Não podemos? Tem um trabalhador que me chama a atenção, porque eu vou falar assim: eu estou aqui 35 anos de casa espírita, mas o que vale isso, 35 anos, se eu não pratico nada? O que vale? Não vale nada. Não é? Pobre criatura, és mãe, e teus filhos sofrem, estão com frio, têm fome. Vais curvada ao peso da tua cruz humilhar-te, para conseguir um pedaço de pão. E eu me inclino diante de ti, como és nobre e santa aos olhos de Deus. Espere e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. E tu, que és moça, pobre filha deportada ao trabalho, entrega as tuas privações, porque esses tristes pensamentos, por que chorar? Que teus olhos se voltem piedosos e serenos para Deus. Às aves do céu, Ele dá o alimento. Confia nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres mundanos, te faz bater o coração. Querias também enfeitar de flores a fronte e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias, como as mulheres que vê passar, estouvadas e alegres, ser rica também. Cala-te, filha, se soubesseis quantas lágrimas e dores, sem conta, se ocultam sobre esses vestidos bordados, quantos suspiros se asfixiam sobre o ruído desta festa feliz, que preferistes ter humildade e te retirastes em tua pobreza. Isto é uma grande realidade nos dias de hoje, gente. Será que o dinheiro traz felicidade? Será que uma pessoa extremamente rica é feliz?
Vamos pensar nos poderosos da terra. Vamos pensar nos mais ricos do Brasil. Será que eles são felizes? O que é a felicidade para nós aqui na terra? É conseguir um bom emprego? É ter uma casa? É ter um carro? É ter bastante dinheiro? Será que isso é felicidade? Ser feliz é você se contentar com o que você tem, com o que você pode ter, com o que Deus te colocou nas mãos, com o que você pode viver. É isso. É você deitar, colocar a cabeça no travesseiro e falar aqui como o Espírito Simeão fala em sua mensagem. Feliz aquele que pode toda noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Esse que é feliz. Vocês já pensaram nisso? Felicidade é ter paz de espírito aqui na terra, enquanto estamos reencarnados, é ter paz do coração e pensar assim: eu não tenho nada contra ninguém, eu posso ter o mundo inteiro contra mim, mas eu não tenho nada contra ninguém. Eu tenho sim inimigos, mas a religião ensina a orar por aqueles que nos perseguem, e eu procuro fazer isso. Isso é felicidade, isso é paz de espírito, isso é desenvolvimento de virtudes, porque todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos inimigos. Outra coisa que ninguém pode falar: eu não tenho inimigos, Corinthians inteiro é meu amigo. Será que é mesmo? Vamos pensar nessa parte aí. Conserva-te puro aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo da guarda volte para ele, escondendo seu rosto sobre suas brancas asas, e te deixe que, com os teus remorsos, sem guia, sem apoio, neste mundo que estarias perdida, esperando a punição no outro. Todo bem que a gente deixa de fazer a alguém espontaneamente, nós estamos nos endividando para a vida espiritual. Vejam bem o que eu estou falando. Todas as vezes que você tiver condições de ajudar alguém, ajude, sem esperar retribuição. Você pode fazer, faça de boa vontade. Lembre-se disso. Não vamos fazer só por interesse, não vamos fazer só por ganhar bônus horas, não vamos fazer só porque o guia espiritual falou: olha, se você não fizer isso, você está fadado aí para o mundo primitivo. Nós tínhamos várias tarefas aqui que, por força maior, nós tivemos de paralisar. Mas alguns de nós, não todos, gente? Não todos. Alguns de nós faziam isso por interesse. Tanto assim que estão ausentes na reunião pública e estão ausentes na reunião de tarefa. Os que estão aqui estão espontaneamente. Não estão? Não é? Então que a gente possa olhar isso aí. O que nós estamos preparando para a nossa vida espiritual? Se nós desencarnarmos hoje, essa noite, como nós chegaremos no mundo espiritual? E vós outros, que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem mancha. Isso é uma caridade, mas é também uma humildade. Se suportais a calúnia, curvai a fronte diante da prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar? Suportai corajosamente as humilhações do homem. É ser humilde, é reconhecer
que só Deus é grande e poderoso. Que importa as calúnias? Que importa as dificuldades? Que importa a maldade? Que importa a perseguição? Isso é progresso para nós. Isso é evolução para nós. Uma vida difícil, uma vida de dificuldades, uma vida de privações, uma vida de perseguições. Isso é evolução espiritual. Tranquilidade, boa vida, ter tudo do bom e do melhor, todo mundo quer. Mas será que isso é a real felicidade? Será que isso é o real progresso para o nosso mundo espiritual? Oh meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar os homens as tuas leis, que eles esqueceram? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do tempo que maculam a vossa casa e o vosso recinto de orações? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, se não renegarias de novo como outrora? Se não acusarias de blasfemo por vir bater o orgulho dos fariseus modernos? Talvez, mesmo, se não farias seguir o novo caminho do Calvário e do Gólgota? Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus, o povo de Israel entregue a si mesmo, abandonou um verdadeiro Deus. Homens e mulheres entregaram suas joias e seu ouro para a fabricação do ídolo que adoraram. Homens civilizados, fazei entretanto como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina, vos deu exemplo de todas as virtudes, mas abandonastes esses exemplos e preceitos. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade, para o terrível e sanguinário, e para os outros, indiferente dos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada qual apropria a seus gostos e as suas ideias. A própria doutrina espírita tem isso. Há espíritas que se dividem, que querem apropriar os seus ensinamentos aos seus gostos, às suas conveniências, à sua maneira de pensar, à sua maneira de agir. A gente vê as divisões dos grupos espíritas que poderiam ser unidos, mas falta humildade, falta o amor, falta a compreensão. Porque cada um quer pensar da sua maneira, quer agir da sua forma. Despertai, irmãos, que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade, que a cada um de vós, demolindo em vós os poucos altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que Ele vos envia tantas provas. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Que profecias eram essas? Desde o princípio do mundo se falava em regeneração. Desde Moisés, desde o último dos profetas, Jesus veio falar claramente sobre esse mundo de regeneração que agora está acontecendo. E nós somos aqueles mesmos espíritos que escutamos isso. Nós estávamos no tempo de Jesus. Nós somos aqueles que gritamos: crucificam, crucificam. E nós estamos voltando hoje
com esses ensinamentos mais esclarecidos e ainda não conseguimos entender que o mal está dentro de nós e que precisa ser corrigido. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais resplandecente da sua clemência, que o enviado celeste vos encobre, reunidos numa grande família, que os vossos corações, brandos e humildes, sejam dignos de receber a palavra divina, que ele vos trará, que o eleito não encontre em seu caminho, senão as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimentos, e não obstante tão pobre em sentimentos, nada mais estará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então todos nós que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o canto de agradecimento ao Senhor por sua inesgotável bondade e para o glorificar por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Eliminar o orgulho é a nossa obrigação. Desenvolver a virtude, que é a humildade, o amor, a caridade, o perdão, vai ser a nossa salvação. Não é? Esse é o nosso objetivo. Eliminar o orgulho, desenvolver a humildade. É o que o nosso companheiro Lacordaire, quis nos ensinar, e nós, timidamente, palidamente, na nossa pequena ignorância, queremos transpor para vocês essas pequenas palavras. Que Jesus nos abençoe, abra o nosso coração e abra a nossa mente, para que nós possamos assimilar e praticar essas palavras do Evangelho. Muita paz a todos. Jesus os abençoe.